Fala galera, boa noite, passando aí pra gente fazer aí o nosso segundo diário de bordo aí do making off da série Dona Flor e seus dois maridos, né? Bom, estamos aí há uma semana nessa série, terminando o primeiro episódio, já tá mixando, né? E isso é uma coisa importante de falar, que ele acabou sendo mais interessante também contar com um mixador. Convidei um brother meu, Thiago Picado, que já teve aqui, já conversou também aqui, que mixa, né? E convidei ele para ir mixando aí conforme a gente vai andando, porque acabou que essa série é mais... Como ela não tem um orçamento que deixa tão complexo no sentido de gravação de Foley, ADR e tudo mais, mas ela tem bastante demanda e um prazo apertado, então é importante ter alguém ponta firme aí para mixar rápido e tal. E como eu já trabalho com o Thiago já há um bom tempo, a gente já tem uma parceria há um bom tempo, ele costuma ajudar bastante nos projetos, ele topou pegar esse aí também e fazer mais um projeto aí junto. Então é isso, o Thiago já esteve aqui, fica aí um grande abraço pro Thiago. Então ele pegou essa encrenca aí do meio pro final do que eu tava fazendo aqui na edição de ambiente e efeito, então pegou uma sessão grande, que ainda não estava 100% preenchida, e com a minha organização da minha cabeça, já com algumas coisas aqui, então posso até falar um pouco de como que eu estava começando aqui uma pré-mix, né, que depois nem serviu para ele, porque eu estava usando plugins aqui que ele não usa lá, né, então, mas eu posso falar aqui mais ou menos de como que eu estava seguindo, né, então vamos lá, posso começar hoje falando isso. Depois eu vou falar da edição de efeitos e Foley, como que tem sido a ideia e a proposta, tá? Enfim, tem bastante coisa acontecendo nessa série, né? Bastante coisa peculiar e particular da série para resolver, né? E como quando você fica numa posição de supervisão, isso é uma coisa que eu estava falando hoje no encontro com os Legaudios mais cedo, todo mundo acha, supervisor de som, sound designer, o cara tá só pensando em conceito, o cara tá lá, só artístico, só criativo, só sei lá o que, papá. Pô, tem muito disso também nos projetos que pedem muito isso, né? E esse é o tipo de coisa que você precisa de bastante tempo para fazer, tá? Porque a criatividade é uma coisa que precisa do ócio, né? Porque o ócio é criativo, né? E é aquela coisa, o ócio criativo mesmo, né? Se você tá correndo muito e tudo mais, tu não consegue muito ficar pensando, contemplando, tendo ideias. Tu resolve, tu apaga incêndio, né? Então, você não tem muitas ideias, assim. Então, isso é uma coisa que até não tá tendo muito espaço para ficar pirando muito aqui na série, né? Até porque a gente tem que resolver as coisas que tem que resolver e partir pro próximo episódio, porque o prazo é apertado. Mas a coisa que eu tava falando com os alunos hoje é que a gente fala de supervisão, fica todo pensando que é essa questão de conceito, de ideia, de desenho, de som, papá. Só que muitas vezes, né, a supervisão de som é gestão, só gestão, né? Nesse caso aqui, inclusive, está sendo muita gestão, né? A supervisão de som está sendo bastante gestão, porque esse é um projeto que tem muitas demandas particulares, né? É bem antigo, é um filme que já existe há muitos anos, então todos os sons diretos, o áudio original do som direto está embolado, está perdido em vários lugares diferentes, não está sendo fácil de acessar, eu não tenho acesso a eles diretamente, eles estão super misturados e tal, então isso já traz várias questões. As músicas usadas também podem ter mudado, várias coisas saindo de lugar, foram para outro lugar, a equipe mudou, então muita coisa mudou, e a gente não tem acesso a essas coisas, certo? Então eu não consigo fazer conformação, reconformação do material antigo e ressincar com o novo que a gente tem. Então tem várias coisas complicadoras nesse processo. E além disso, a produtora está rodando um longa agora, então eles não estão muito próximos agora para estar resolvendo vários pepinos, então eu estou tendo que rebolar aqui e resolver muitas das coisas, né? Para a equipe da pós-produção de som poder trabalhar de boa, né? Então, ficar falando com o montador, com a galera para pedir coisa, enfim, resolver parada. Então, muitas vezes o trabalho de supervisão de som é de gestão, é de falar de processo, é de falar de planejamento, é falar de workflow, é falar
de organização das coisas, de fazer as coisas darem certo, de entender o que é que você precisa, o que você não precisa. Por exemplo, software de conformação. Estava falando ontem com o editor de diálogo que eu não tenho software de conformação aqui. Então, tendo essa necessidade por conta de que teve áudios lá que a gente não tinha acesso aos áudios originais, o áudio que a gente tinha para trabalhar era o áudio da câmera. E isso, obviamente, é muito ruim, porque vem tudo misturado, não vem nenhum personagem separado, né? Enfim, a gente não tem margem para trabalhar, vem ambiente tudo ruidoso no fundo e vem o som do pré da câmera, que é péssimo, né? Enfim, então a gente não tinha como trabalhar e para pegar o áudio original tava muito difícil por conta de todas essas questões, né? E o melhor processo seria a gente ter acesso ao áudio original, ao EDL, que significa Edit Decision List, que é um documento em texto que contém ali todas as informações de timecode, de corte, né, de plano, né, da cena, né, enfim, dos áudios que foram usados, dos arquivos originais que foram usados, enfim. Você usa isso para usar um software que vai encontrar os arquivos que são referentes a tal cena, tal take, tal plano, né, enfim. E vai conseguir organizar e juntar tudo para você poder ficar catando o take alternativo do diálogo, ficar, enfim, catando as coisas. E eu não tenho esse software de conformação aqui em casa. E aí estava conversando justamente sobre isso com o editor de diálogo, Eduardo Keller, falando que supervisão de som você precisa ter, né? Esse é o tipo de coisa que é importante ter, né? Porque eu, na necessidade, aqui, o que teria que fazer? Teria que levar em algum lugar que tem isso. Então, teria que pagar esse serviço em algum estúdio, né? No caso, levaria lá no 106dB, o estúdio que eu trabalho como artista de Foley, e iria pagar lá para fazer lá. Então, isso é uma coisa crítica e importante para quem quer ser supervisor de som, né? E nesse caso agora, particularmente, a gente não vai ter como usar também, de qualquer forma, por conta dessa circunstância que eu falei. Então, a gente está contornando, eu estou combinando de uma forma com um montador, inclusive com um abraço aí, se ele tiver, por acaso, assistir isso algum dia, para o Kerr, né? Que está salvando aí, a gente tem combinado e acertado, eu vou passando para ele quais cenas são as problemáticas e a gente vai vai contornando isso de outras formas, né, para achar os áudios originais que ele tem lá. Então, está sendo bem particular. Então, assim, é um trabalho de supervisão. Não é só você pensar em conceito, você pensar em desenho, você pensar em qual efeito sonoro você vai usar, o que você vai fazer, onde você vai fazer foley e onde não. Tem pensar em planejamento, pensar em workflow, pensar em agenda, pensar em orçamento, pensar em tudo, né? Em gestão e equipe. Então, é um aprendizado, sempre um aprendizado, bem interessante. E eu, nesse projeto, eu estou atacando de supervisão e de edição de efeito e foley, né? Que eu estou fazendo foley aqui também. Então, bom, vou mostrar aqui, só partindo dessa introdução longa aí, para a gente mostrar aqui para vocês mais ou menos a minha organização que eu estava fazendo aqui na Check Mix, na pré-mix, aliás, para as coisas aqui, para depois eu ajeitar uma mix geral. Então, vamos lá. Estamos aqui com as pistas do AAF, né? AAF, tudo aqui. Eu fiz um AF 910 aqui, porque eram coisas particulares que estavam em estéreo, quis destacar aqui só para ver, mas enfim, isso aqui não vale não. Tá? De qualquer forma, o AF tá todo mutado, tá na pasta, tá agrupado, pá. Né? Pode fechar a pasta e tirar ele da frente, né? A referência tá aqui, tem notas aqui que o Eduardo me mandou, o Keller, o editor de diálogo, das coisas do diálogo. Vou fechar aqui o diálogo também. Aqui tenho as pistas do diálogo, né? Estão aqui nessa pasta, certo? Nessa folder track aqui. E aí, para o diálogo, eu estava usando 3 auxiliares, né? Auxiliares pendurando coisas diferentes. Pendurando reverb, né? Um reverb que eu estava usando mais para auxiliar. Dois reverbs específicos diferentes, né? Que eu estava usando pro diálogo em pontos diferentes, e aí assim, eu ia lá e fazia automação só para esse reverb específico, né? Ia lá, salvava a automação ali no preview ou no capture, que são ferramentas para salvar automação na timeline ali, sem precisar ficar processando, né? Então você usa um plugin só, faz as automações nele ali e consegue salvar naquela parte, depois em outra parte você faz outras automações diferentes, tudo mais, né? Enfim,
sem correr o risco de pegar alguma coisa do outro e tal. Isso é bem legal. E aí eu tava fazendo isso, usando esses dois reverbs diferentes aí, certo? Que acaba que são reverbs que o mixador lá não usa. Então ele tá tendo que refazer tudo isso aí. E além disso, uma compressão aqui, certo? Uma compressão que eu estava usando como compressão paralela, podia mandar para cá as coisas, né? E daqui mandava de volta, enfim. Só para trazer um pouco mais em momentos que ficava muito baixo a voz da pessoa e tal. Então, uma compressão paralela não para baixar o pico, mas para subir a parte mais baixa do som, né? É para isso que serve a compressão paralela, né? A gente não comprime o pico, a gente deixa o pico lá no alto, beleza, não está segurando, a gente tá dando ganho, trabalhando, dando um ganho aqui no compressor, né? Que na verdade é volume, né? Dando um volume ali e comprimindo o pico nesse outro aqui. Então a gente diminui a dinâmica no sinal paralelo e dá um ganho nele. Então, assim, o que está mais baixo fica mais alto, né? Então, os momentos que tem muita variação na voz ali, a gente consegue trazer um pouco mais a voz sem perder muito a dinâmica dela, dos picos, tal, momento que a pessoa grita e tudo mais. Então, eu estava usando isso aqui em paralelo também, né? Aqui estão as pistas de PFX, tal, que eu estava puxando para os efeitos, tratando que nem efeito, né? Então, por isso está verdinho também, que nem meus efeitos aqui, certo? Aqui na música, eu também trabalhei com auxiliar da música, né? Deixa eu ver quais são os auxiliares. No caso, eles estão dentro da pasta. Tem só um auxiliar na música, que eu estou usando equalizador e reverb, certo? É isso. E aí, esse equalizador é para alguns momentos específicos e o reverb também para parecer para fazer parecer que está vindo de algum lugar específico, tudo mais, né? No caso aqui não tem a música saindo de radinho, nada do tipo, porque senão eu estaria usando um outro auxiliar também para fazer algum processamento que simule rádio ou simule telefone e tal. Existem alguns plugins interessantes para isso, né? E no caso eu só tenho um aqui, né? Que é o do Mac DSP, né? Que é o Futsbox, né? Que é um plugin para FUTs, né? Justamente. Mas eu estava usando aqui ele usaria ele aqui para música, no caso. Porque aqui eles nesse filme eles não usam telefone, rádio, esse tipo de coisa assim. Não que eu me lembre até agora, tá? Então, beleza. Aí aqui tem o VCA também, que o VCA é só para nível de tudo, né? Então é como se, quando eu aumento o VCA nessa parte aqui, eu aumento o volume de tudo que está acontecendo nesse grupo, no caso aqui VCA é de música, nesse grupo de música, nesse ponto só, entendeu? Então é volume, VCA é volume, sacou? Só que é um volume para o grupo todo, né? Aqui os BGs, eu não estava usando nenhum auxiliar para BG, tá? Não senti necessidade, não estava usando. Talvez eu pudesse usar em algum momento alguma coisa de compressão para diminuir alguns picos e tal. E aí, no caso, provavelmente eu penduraria direto nas pistas para segurar o pico de alguma coisa, né? Para diminuir um pouco a dinâmica das paradas. Ou talvez fizesse um processamento paralelo também, mas não senti necessidade, então não botei, tá? Aqui, nos efeitos, eu criei alguns aqui também. Então, eu criei um limiter para alguns efeitos e criei reverb, né? Aí, criei um reverb do salão também. Que, no caso, eu botei aquele azulzinho assim, porque ele está misturando efeito e música, foi isso. Efeito e música também. Então, tem os reverbs aqui para efeito, com automações específicas aqui para o reverb e tal, com uma compressãozinha também nele. Tem aqui limiter para os efeitos também, para segurar ali alguns pontos que estava com a dinâmica muito alta, eu só queria segurar o pico, então eu botei um limiter true peak, que era bem rápido, né? E esse reverb de salão aqui, que é no momento que tem um salão lá com a festa e tudo mais e tal. E eu queria esse reverb em várias coisas. Na música, que eles estavam tocando lá, e usei para os efeitos também, né? Uma cena que tem música rolando e tal. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir aqui o vídeo com uma mão só. Opa, difícil. Rapaz, então não vou usar atalho, vou usar aqui o... já tava, a pasta de vídeo já estava aberta, só estava escondida. Que é
Deixa eu ver, esse baile aqui, ó, né? Aqui tem uma música tocando, essa banda no fundo, ó. Ó o meu iLock ali, falando coisa. Essa bandinha, né? E no caso era para dar uma impressão do reverb do salão, né? Aproveitei e joguei os efeitos dali nesse lugar também. Essa cor risada das pessoas, passos, algumas coisas que eu usei assim. Então é isso. Agora vamos lá para o episódio 2. Esse episódio 1 aqui, a gente terminou a edição de efeito e de diálogo e eu fui lá e mandei pro Thiago mixar, tá? E aí, no episódio 2, eu já tô fazendo diferente, porque aí no 2 eu já sei que eu só vou editar efeito e fazer alguma coisa de Foley aqui. Então eu não tô criando minhas pistas que seria de pré-mix, né? E tô fazendo de uma abordagem completamente diferente e mais organizado já para não dar mole com nem eu dei no início desse aqui na pressa, que eu comentei com vocês. Então vou lá, vou abrir aqui o episódio 2. Peraí, quase abri o episódio 1 de novo, que é o que eu já tô. Vamos lá, episódio 2, tá? Don't save, não precisa salvar. E deixa eu ver, tá carregando. Beleza, então aqui carregou. E vamos lá, a lógica aqui tá mais ou menos, a organização aqui dos AFs, do VCA do AF tá mais ou menos a mesma coisa, sacou? O AF aqui, tá tudo aqui juntinho, pá. Eu gosto de botar o AF como cor nenhuma. No outro que eu tinha mandado, ele até tinha feito uma cor padrão aqui, que eu nem sei por que ele deixou aquela cor azul, mas eu gosto de deixar ele sem cor, né, pra ele não chamar muita atenção. Aqui tem todos os ambientes, tal. Então vamos lá, uma coisa que eu não falei no outro de ambiente, mas que é um processo meu, tá? Ah, Pedro, tá errado isso aí? Pô, tu acha que tá errado? Me fala como é que tu faz, por favor. Isso é muito bom, porque esse é o tipo de coisa que eu fui aprendendo sozinho, tá? Não é nenhuma... Esse aqui não é metodologia que ninguém tenha me ensinado. Eu fui aprendendo isso e fui fazendo, sacou? E funciona para mim para edição de ambiente, tá? Então, o que é o quê? Como que é isso? Bom, eu vou aqui em cima, ó, criando marcador, conforme vai mudando alguma coisa do ambiente. Então, ó, ambiente do quarto. Mudo o plano, janela, aí eu mudo aqui, porque eu posso acabar querendo mudar alguma coisa nesse ambiente, sacou? Quando muda pra janela aqui, pá. Aí depois, pum, aqui, ó, mudou o ambiente, eu vou lá e anoto. Se for alguma coisa específica, eu posso botar essa coisa logo, tá? Então, casamento, tá? Né? Aí, se for alguma coisa que repete muito, eu posso criar um apelido para essa coisa, né? Então, ou posso criar ou repetir o mesmo nome, né? Então, quarto, por exemplo, é um nome bem básico de uma coisa que repete bastante. Quarto, sempre que repete o quarto, né? Aí, ó, quarto, eu sei que é quarto, né? Que tá aparecendo. Não posso mostrar outra cena aqui, porque tem uma cena complicada aí de ficar mostrando, certo? Então, quarto, e aqui, cozinha, é cozinha, sacou? Então, o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazendo, eu passo aqui, frame a frame, pulando aqui, ó, o que tá acontecendo. Então, olha, cozinha, né? Eu vou frame a frame até chegar lá no quarto, ó. Frame, acho que eu cliquei muito longe aqui. Eu vou procurando aqui onde que tá o frame que chega no quarto. Aqui vai chegar no quarto, ó. Pum. Cozinha. Cozinha. Quarto. Certo? Cozinha. Meu computador tá lerdinho agora. Quarto. Então eu marco aqui. Boto um marcador. Quarto. Certo? E vou fazendo isso no projeto todo. Vou marcando tudo. Sacou? Que aí o que acontece? Depois, na hora que eu vou editar a ambi, eu já sei os limites desse ambiente. Então eu jogo tudo aqui que eu tenho que jogar, pum, jogo os efeitos, vou catando as coisas que eu acho que vão funcionar junto, vou empilhando, organizado, né? E aí depois eu venho aqui e clico e corto, pum. Quando eu clico no marcador lá em cima, ele vem pro ponto, sacou? Pro ponto que eu selecionei aqui, ó. Tá nesse ponto aqui, ó. Cliquei, selecionei o marcador, tá exatamente aí nessas 3 pistas. Então, eu posso cortar tudo que tá vindo ali, né? Cortar o que vem antes, o que tá vindo de antes, o que tá indo para depois, já corto ali, sacou? Ou
Ainda o que eu faço é, eu escolho a quantidade de frames que eu vou dar de cross, né, de cruzamento entre as duas cenas. Então, às vezes, por exemplo, tem um vento que passou, eu quero que esse vento perdure até a próxima cena. Ou tem uma onda que quebrou, que eu quero que essa onda perdure até a próxima cena. Eu vou lá e escolho, olha, então não vou cortar aqui. Eu vou dar, sei lá, 10 frames aí, ou 20 frames de margem e vou botar um fade out naquele ponto. No ponto do marcador eu boto o fade out começando, por exemplo. Sacou? Então eu faço isso, eu saio marcando tudo, depois eu boto fade in, fade out e corto, dou uma margem de acordo com a necessidade ali com que eu vou vendo. Sacou? Então isso me ajuda muito, 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 muito. Então eu vou fazendo o ambiente assim, e isso depois eu passo e deixo essa marcação aí na edição de ambiente conforme eu vou fazendo as outras coisas, sacou? Para algumas coisas é importante, a gente usa marcadores de EDL, os marcadores dos cortes, dos planos e tudo mais, né? Para edição de diálogo, isso é muito importante, enfim, para tudo é bom ter esses marcadores, né? Mas na hora de criar ambiente, eu gosto de fazer dessa forma e ter isso aí salvo, né? Porque eu posso ir vendo coisas novas, né? Percebendo esses ambientes, né? Então, eu gosto de editar ambiente antes de começar a editar efeito e Foley, tá? Por que isso? Tá? A primeira coisa é o diálogo, claro, que é o mais importante. Mas depois eu gosto de fazer ambiente e Foley porque o ambiente ele vai ajudar a esconder os cortes do diálogo. E onde ele não ajudar a esconder, eu vou conseguir ouvir, certo? Isso, claro, se eu já tiver o diálogo na minha edição de ambiente. Isso muitas vezes não acontece. E aqui nesse caso não está acontecendo, porque eu estou fazendo ambiente antes do diálogo estar pronto, certo? Mas mesmo assim eu gosto de fazer um ambiente antes, por quê? Depois, quando eu vou fazer efeito, se no caso vai ser a mesma pessoa fazendo a edição de efeito depois do ambiente, que no caso está sendo agora nessa série, porque conforme eu vou fazendo, os ambientes são esticadões de áudio, né? Então, às vezes, você tem uma cena que tem aqui, ó, por exemplo, uns esticadões de ambiente bem longo, né? Aqui, ó, pum, bem longo isso. Aqui tem 4 minutos e 19, só esse pedaço aqui de ambiente. Às vezes tem mais. Uma coisa só acontecendo, né? Enfim. Então, às vezes a gente mosca alguma coisa ou outra. A gente dá um mole, tá distraído vendo outra coisa, tal, e perde alguma coisa. Alguém, sei lá, batendo uma porta num lugar que é para ser silencioso, ou um passarinho acontecendo quando não é para ser, ou numa coisa de vento, passa um carro no fundo e não era para ter carro, tipo, que tá acontecendo com esse filme, com essa série, né? Não é para ter carro, né? Uma coisa de época que não tem os carros atuais, né? Então, às vezes, passa, a gente não vê. Só que quando a gente está fazendo edição de efeito, fazendo Foley, fazendo todas as outras coisas, se a gente está ouvindo um ambiente no fundo, ele ajuda, a gente aumenta a probabilidade que a gente vai perceber essas coisas. A gente vai falar, ué, tá estranho, tem alguma coisa estranha aqui. E a gente vai lá e vai poder corrigir antes de chegar na mix. Então, isso é muito bom, sacou? E além disso, muitas vezes, na edição de ambiente, a gente já consegue fazer certas coisas que vão depois economizar tempo na edição de efeito, na edição de Foley, né? Ou na produção do Foley, né? Então a gente já consegue economizar um tempo, já ganhar coisas e facilitar. Nesse caso que a gente está fazendo tudo, isso é bem bom. Então deixa eu ver aqui, ó. Então beleza, então o ambiente a gente já viu aqui e tal. E agora, eu ainda não comecei a fazer os efeitos e o Foley desse episódio, né? Porque eu comecei a fazer o ambiente desse episódio mais ontem, né? E aí, fui terminar ontem, tarde da noite, não consegui postar aqui esse diário aí, esse making off. Mas hoje comecei aqui fazendo o quê? Spotting. Fazendo spotting. Então, isso foi uma coisa que eu não fiz no episódio passado, porque eu tava na pressa, dei mole, sei lá o que, não fiz o spotting direito. Eu fiz um spotting pequeno de Foley. Pequeno. Esse aqui eu fui fazer um spotting já planejando desenho de som. Porque eu sei que não vou ter tempo de fazer tudo. Eu sei que eu não vou ter tempo de fazer tudo. Então eu já fiz os ambientes, depois eu fui assistindo e vendo onde que realmente tem necessidade e onde que vai dar tempo de fazer. Que eu vou poder fazer e que eu tenho condições de fazer, certo? E aí aqui eu passei marcando. Então eu fiz 2 pistas de spotting aqui, pistas bem... Só 2 pistas mesmo, tá? O normal, o melhor, né? Quando você tem tempo e tudo mais, é você ser mais criterioso nesse spot. Então, você fazer mais pistas.
fazer pista para spotar Foley, tu faz uma para passo, sei lá, 8 para passos, que é como eu costumo fazer, 8 para objetos, 4 para mamunha, 4 para toque, sei lá. Aí para efeito, você fazer pelo menos 4 para cada categoria lá dos efeitos, né? Animais, veículos, porta, né? Objetos, enfim, coisas assim. Né? Eu, no caso aqui, juntei, porque não tem condições de fazer muita coisa, né? E não tem condições de eu ficar perdendo muito tempo aqui no spotting, fazendo muito detalhado. Então, eu fui fazer um spotting estratégico, objetivo e com pouca coisa mesmo, porque não tem como fazer tudo, certo? E de qualquer forma, com o ambiente já tem bastante coisa coberta nessa série que não vai ficar vazio quando for dublar. Então, quando for dublar, já vai ter ali a base para dublar em cima e não vai faltar tanta coisa, sacou? O que falta, eu marquei aqui para fazer em efeito, né? E fui bem estratégico. Então, o que eu fui fazendo hoje? Eu peguei e dei play, mudei aqui minha opção no Pro Tools para o meu Windows Scrolling, botei aqui o contínuo, né? Pum, certo? E aí com esse contínuo, eu posso dando play e ele vai tocando junto, ó. E aí eu vou vendo o que está acontecendo. Eu faço isso com os BGs ali tocando, com o meu AF também lá, ó. E aí consigo ver o que tem, o que não tem, quais são os problemas. E aí vou lá e consigo, botando a imagem aqui, consigo ver se falta uma coisa ou outra, né? No caso aqui, eu estaria ouvindo o VCA também, os AFs também, ó. Tu é a única mulher nesse mundo capaz de saciar minha fome, a minha sede de amor. Então aqui no caso, aumentei, né? Tu me põe doidinha. Inclusive, acabei de ver aqui, ó, necessidade de beijos. E aí eu vou lá. É até bom dar o exemplo aqui, ó. No caso aqui, com uma mão só, fica mais difícil de fazer, né? Então, eu não vou fazer com... vou fazer mais devagar. Geralmente, eu dou play aí, vou lá e marco rápido e vou lá e escrevo aqui, ó. Beijos. Eu gosto de letra maiúscula para isso. Beijos. Aliás, às vezes, gente, quem aí fala comigo de vez em quando eu mando as mensagens cheias de letra maiúscula, não é que eu tô puto gritando contigo, não. É que eu tô decupando alguma coisa, fazendo spot em alguma parada, e aí eu vou lá e respondo no WhatsApp aqui, e aí vai só letra maiúscula. Hoje uma pessoa, no meio da frase, eu mudei, voltei pro Pro Tools, depois voltei pra lá e foi uma porrada de letra maiúscula, a pessoa não entendeu nada. Então, ó, vou lá e vou marcando, sacou? E aí eu vou lá, vou vendo. E aí tem que pensar muito estratégico. Tipo, aqui, numa situação ideal, eu faria o passo dela, faria ela sentando na cama, mumunha, faria o passo dele, faria tudo. Só que eu não tô podendo fazer isso. Então eu vou ser estratégico. Vou aproveitar PFX e vou deixar o ambiente rolando aí no fundo, sacou? Então, aqui, ó, Foley, cinto. Né? Porque eu posso tentar pegar esse cinto de efeito. Eu vou fazer primeiro isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vão ser as pistas de efeito e tentar fazer o máximo possível que eu puder fazer nos efeitos, em vez de fazer Foley, sacou? E isso por quê? Porque Foley, eu tô limitado aqui. Eu não tenho orçamento para levar para o estúdio, né? Então eu só vou levar o que for realmente muito crucial para o estúdio, né? Para gravar. E vou tentar fazer aqui o máximo possível. Eu já estou fazendo bastante coisa de Foley aqui em casa, só que não dá para fazer muitas coisas. Por quê? Eu tenho um limite num espaço pequeno, então isso acaba imprimindo um pouco no Foley, né? Isso quer dizer que eu tenho que gravar próximo do microfone, e gravando próximo do microfone, o som fica diferente, ele não fica natural para o nosso ouvido, o som precisa ter espaço para respirar. Então, o ideal é gravar um pouco longe. Eu aqui gravo próximo, então não é o ideal. Fica com grave, fica de uma forma estranha, né? E aí fica um pouco mais difícil de mixar e mesmo assim não vai soar natural no final, de fato. Soa ok, passa, tá? Mas um perfeccionismo tu acaba com critério, tu acaba enfim, não fica a mesma coisa, óbvio, né?
Por isso que existem estúdios de Foley, né? E além disso, eu não tenho um pré-amplificador foda que nem tem no estúdio, nem um microfone foda que nem eu tenho no estúdio, né? Então, não fica a mesma coisa, é claro. E além disso, eu tenho eu sinto calor, preciso ligar o ar, meu ar faz barulho, meu computador faz barulho, a ventoinha dele, então eu preciso limpar depois. Muito do Foley que eu gravei aqui, eu tive que usar RX para tirar o computador, né? E, obviamente, perde qualidade, né? Então, não é o ideal, tá longe do ideal, eu evito ao máximo, certo? Então, o Foley, eu só estou fazendo o que realmente é muito necessário e o que não tem como fazer em efeito. Não tem como editar efeito, tem que ter em Foley e que eu consigo fazer aqui, certo? Que eu tenho condições de fazer aqui dentro, né? Então, o que não dá, eu não faço, sacou? E aí eu vou fazer em efeitos, sacou? Então, até beijo, em alguns momentos eu vou lá e prefiro pegar de efeito mesmo do que Foley, porque se for muito silencioso, um beijo muito sutil, vai ficar com o som do computador no meio e eu, na hora de tirar com RX, vai ficar ruim. Eu vou ter que processar muito, vai ficar muito cagado, não vai valer a pena. Então, eu pego de efeito. E deixa eu ver mais o que. Coisas como mumunha, som de roupa, é muito difícil o RX ou qualquer software identificar isso aqui e separar esse som do som da ventoinha do computador. E aí não tem como você limpar muito. Fica sujo, fica poluído, não fica, não passa, não fica legal. Então, esse tipo de som eu não vou fazer como Foley, não tem como. Assim como também toque sutil, essas coisas, não vou fazer como Foley pelo mesmo motivo. Essas coisas não vai dar, nem com muito RX e tudo mais. Não vai dar. E aí eu vou ficar, se eu for tentar, eu vou ficar muito tempo. Eu já estou gastando muito mais tempo de trabalho do que o normal aqui para fazer esse Foley, porque eu tenho que ficar limpando. Se eu for fazer dessas outras formas, vai ser inviável, assim, vai levar muito mais tempo e não vai ficar bom. Então, tem que ter estratégia, certo? Então, aqui, eu vou marcando as pistas de efeito e de Foley, só o que dá para ser feito mesmo, né? E marcando assim, uma coisa ou outra. Beijo, roupa, calcinha. Então, é isso, assim. E você vê, a maior parte das coisas que eu tô marcando aqui no Foley, ó, é beijo. Beijo, sacou? Tem a lambida ali também, né? Porque é difícil achar lambida na internet, né? Até dá pra achar, mas provavelmente não vai estar soando tão bem aqui, ó. Dinheiro, aperta a mão. Esse dinheiro, talvez até eu vá botar aqui em efeito, mas dinheiro é uma coisa que talvez seja melhor fazer em Foley, né? Mas aqui, ó, passos, por exemplo, que é Foley, eu tô fazendo em efeitos, né? E isso está sendo um trampo gigamaster, assim, bizarro de grande, porque não tem condições de fazer como Foley e edição de efeito é muito chato você fazer passos, leva muito tempo para você sincar perfeito e tudo mais. Eu até tenho um método para fazer isso mais rápido, muito mais rápido do que o normal, só que ainda assim leva muito tempo e é muito chato você achar o passo certo que você precisa. Tu fica, sei lá, meia hora só para tu achar o passo que tu precisa. É muito chato, leva muito tempo, né? Então, mas eu tô tendo que fazer, não tem jeito. Então tem aí, ó, passos e roupa também, ó, tá vendo? Roupa aqui, até o beijo e roupa que tá aqui intercalado era pra tá ao contrário, era pra roupa tá aqui embaixo. Só a calcinha que eu tô botando em cima ali, porque tem uma forma que ele tira específica que talvez seja mais difícil de fazer na edição, né? Porque é muito específico o movimento. Mas você vê, ó, e esse filme, essa série, ela é muito Foley, né? O ideal seria fazer Foley pra caramba, em tudo. Porque ela é muito Foley, porque ela é de época, não tem muitas coisas acontecendo, de sound design exagerado, de tudo mais, né? De carro passando, de muita coisa, né? É ambiente, porta, no sentido dos efeitos, né? Ambiente, porta, algumas coisas, tipo a roleta do cassino, né? Tipo as fichas, coisas assim específicas, né? E o resto, Foley. Foley. Então, o ideal seria ter muito tempo para fazer Foley. Tempo e orçamento, né? Mas não tem. Então, eu tô tendo que resolver aqui na edição. Sacou? Então, aqui, ó, tá sendo efeito para passos, certo? E é isso. Então, aqui, ó, eu antes de editar qualquer coisa, eu vim aqui e fiz isso. Sacou?
Vim aqui e fiz isso. E quando eu estava assistindo para fazer isso, eu descobri várias questões da minha edição de ambiente. Fui descobrindo no final que fui descobrindo pequenos cortes no meio de um ambiente longo que eu tinha perdido, né? Aí, pequenos cortezinhos, muda o plano aqui, volta para lá, depois volta para cá, sacou? Tipo, coisas bem... Aqui, pô, tem uns cortes, são minúsculos, que eu tinha perdido aqui, por exemplo, no meio da roleta. Tá na roleta, vai pro lugar, volta pra roleta, sacou? Eu tinha perdido isso aqui nos ambientes. Aí eu fui lá, tive oportunidade, fui lá e corrigi e tudo mais, e fui marcando tudo. E agora que tem tudo marcado, o que eu posso fazer? Quando eu for achar, por exemplo, passos na rua, passos de salto na rua, tem alguns momentos aqui que tem isso. Eu vou lá e faço logo tudo. Não preciso ficar catando o som, achar um som bom, depois ir lá no outro lugar, achar outro som bom. Eu vou lá, faço um, depois pulo por outro, faço o outro. Depois, pronto, resolveu o passo na rua. Entendeu? Vou economizando tempo dentro do possível, né? Ou, cara, tu vai usar o mesmo som de salto? Não vou, mas aí se eu achar 2 bons na minha pesquisa, eu já guardo os 2, tá com um pro lugar lá que eu vou fazer o próximo e deixo pra fazer, sacou? Então isso ajuda a ganhar tempo. E é melhor para administrar todo o trabalho, sacou? Bom, então é isso. Por enquanto é isso. Eu ainda não fui fazer os efeitos desse episódio hoje, né? Eu interrompi, fiz um outro serviço e voltei para ele aqui agora, né? Mas dá para ver que eu não tô com... Tá TFX aqui, era para ser SFX, são os efeitos, né? Eu não tô com muita coisa nos efeitos aqui, eu tô com efeito só em um ponto aqui, que eu botei coisa, né? Na minha pasta dá pra ver. Um momento ou outro tem alguns efeitos que eu botei para me ajudar na hora do ambiente, para ver se complementava e tal. Mas deixo os efeitos para fazer só depois dos ambientes, né? Então é isso. Tem meus grupos de efeito estão aí, certo? Já estão aqui. Pouca coisa feita, mas é isso. E eu fiz menos grupos dessa vez, porque não tem tanta necessidade de tantos grupos, certo? O grupo A está sendo Foley, coisas que deveria ser Foley, mas que estão sendo em efeito. E grupo B tá portas, tá coisas mundanas, assim, objetos e tudo mais, né? E aí o grupo C eu tava usando para animais, mas só que agora eu tô botando junto de ambiente, porque não tem nenhum animal que aparece na cara, que tem alguma ação assim. Então tá sendo bem isso. Tá sendo bem direto, certo? Então, galera, é isso aí. Esse ficou um pouquinho mais longo, mas acho que já deu para explicar bastante coisa, né? E, bom, já compenso por ontem não ter aparecido por aqui. Mas é isso, fica de olho aí. Esse está sendo o making off da pós-produção de som para a série Dona Flor e Seus Dois Maridos, tá? Eu tô aqui fazendo um diário de bordo de tudo que eu tô fazendo nessa série, dos processos, dos desafios, das coisas que eu tô passando, que eu tô né, experimentando, do que eu tô testando, do que eu tô fazendo, pensando, enfim. Eu tô trazendo aqui para vocês em primeira mão, para vocês poderem ver e aprender também, ao mesmo tempo que eu aprendo conforme faço essa série, vocês podem aprender conforme eu faço essa série, certo? Então, é isso aí, gente. Fica de olho aí, acompanha aqui, eu vou estar postando coisa quase todos os dias aqui no Instagram, certo? Sobre essa série, para vocês poderem ver aí e entender um pouco desse processo todo. Beleza? É isso aí. E lembrando, eu tô analisando o portfólio, tá, gente? Tem 2 coisas para lembrar. Uma delas é essa, eu tô analisando o portfólio. Então você tem portfólio aí, você fez alguma coisa, você fez algum projeto, editou algum som, fez qualquer brincadeira aí, me manda. Eu quero ver e eu quero te dar o feedback do que você pode fazer para melhorar, de organização, o que você pode fazer para melhorar no som, quais são as minhas ideias, o que eu faria diferente, o que eu acho que ficou foda. Enfim, me manda, porque eu vou te ajudar a fazer um portfólio cada vez mais interessante para você mostrar e conseguir trabalho com esse seu portfólio, você conseguir mostrar ele com orgulho e tá aí seguro de que tá tudo bem, sacou? Me manda. Eu vou fazer uma análise ao vivo dele. Eu não vou contar para ninguém que é seu, tá? Então você fica seguro ou segura para poder me mandar tranquilamente. Eu não vou explanar para ninguém, sacou? Eu vou te avisar antes de fazer a análise do portfólio para você poder acompanhar ao vivo e ver o que eu tô falando. E aí poder mandar mensagem, participar se quiser, até fingir que não é você, mas participar. E eu não vou falar que é você, tá? Então tá tranquilo, a menos que você queira assumir, aí beleza, é contigo, sacou?
Mas é isso. Então me manda. Para você me mandar o teu portfólio, o link tá na bio do Instagram. Tá? Vai lá na bio lá do Instagram, o link tá lá. Aí tu me manda o teu portfólio e eu vou analisar ele. Beleza? Isso é uma das paradas para falar. E a outra é para você não esquecer. Você quer fazer um curso completo de pós-produção de som para o audiovisual e aprender todas as etapas da pós-produção de som, todas as etapas, toda a linguagem, todos os equipamentos usados, toda a teoria do cinema, do som, como que o som funciona, por que a gente usa tais coisas, certo? Tudo. Aprender todas as coisas sobre a edição de diálogo, aprender sobre a edição de ambiente, efeito, Foley, mixagem e entrega. Você quer aprender sobre tudo isso, supervisão de som, enfim, tudo. Então, esse ano a gente tem uma única turma do curso completo, pós de som desvendada, que é o nosso curso aqui, o meu curso aqui do Audiodidata. É um curso completo e aprofundado em pós-produção de som, sacou? Para você trabalhar no mercado, para você conseguir se deslanchar aí no mercado e fazer tua carreira fazendo sound design, pós-produção de som em filme, série, TV e o que mais você quiser fazer. Clipe, inclusive, que foi uma das coisas que eu fiz hoje. Então tem muitas coisas que você pode fazer e essa é a única turma que vai acontecer nesse ano agora. Depois dessa turma, eu não sei quando que a gente vai ter outra, sacou? E essa turma, a gente só vai abrir inscrição na Black Friday, tá? Então, dia 25, que cai numa sexta-feira, 25 de novembro, a gente vai abrir as inscrições para essa turma. Eu já tô avisando agora, que é para depois não falar que eu não avisei, sacou? Dia 25 de novembro, anota aí, ó, Black Friday, a gente vai abrir as inscrições por 1 ou 2 dias no máximo, a gente ainda não sabe, tá? Mas vai abrir na sexta-feira, a gente não sabe se vai deixar no sábado, tá? Por pouquíssimo tempo. E eu não sei quando que a gente vai abrir de novo, porque a gente tá de mudança, minha filha tá nascendo, todas aquelas questões que eu já expliquei, tá? Então a gente não sabe quando que a gente vai abrir de novo de verdade, porque se minha filha nascer antes, né, nascer em janeiro, a gente não consegue abrir por um bom tempo, e ela vai nascer em janeiro, né? A data prevista é em janeiro, então a gente não sabe realmente, né? Se nascer, a gente vai ficar um tempo de licença, eu não vou conseguir estar aqui fazendo as coisas direto, né? Então, se você quer começar 2023 já desenvolvendo nessa área, aprendendo na prática e fazendo mão na massa, se prepara para Black Friday, se prepara para o dia 25 de novembro, que vai ser a última turma desse ano do curso pós de som desvendada, o curso completo daqui do Audiodidata. Beleza? Então é isso aí, gente. Vou finalizar por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui, ter ficado. Deixe seus comentários e fica ligado aí para os próximos vídeos aqui do canal sobre esse diário de bordo do making off do Dona Flor e seus 2 maridos, a série. É isso aí. Boa noite. Até a próxima. Valeu. Vou encerrar aqui agora. Ó, de novo, esse é o meu bordão, né? Vou encerrar aqui agora no final dos vídeos. Valeu.